romantismo não a partir do momento em que trabalham equivocadamente esse contexto. Romantismo como sendo uma escola tola, né? Ai, meu Deus, o romântico é aquela pessoa que quer morrer, que passa ketchup nos pulsos, que é emo. Não. O romântico, gente, a gente hoje vai ver o romântico não como o romantismo não como uma escola, mas como uma postura, como uma filosofia de vida. Aqui, por exemplo, eu tô cercada de 24 românticos e românticas, certo? Eu sou uma romântica, porque o romantismo ele está muito associado à idealização, ele está muito associado a inconformismo, ele está muito associado à necessidade de mudança, ok? Então, se você quer mudança, se você está inconformado com o status quo, você muito provavelmente é um romântico, você muito provavelmente é uma romântica. Se você muitas vezes quer, por exemplo, escapar, fugir, sair da situação em que você está, você gostaria de estar, você é um romântico, é uma romântica. Se você adora, por exemplo, aquelas histórias de superação, sabe, de conquista, você é um romântico, uma romântica. Mas há românticos e românticos, tá bom? Por que eu comecei com Mick Jagger? Por que eu comecei com Rolling Stones? Porque eu não queria começar com Zé de Alencar, tá bom? A gente não é obrigado, a gente nasceu na Obrigadolândia. Então, vamos começar com esse cara que simplesmente ele diz o quê? I can get no satisfaction. Eu não consigo me satisfazer. Olha só, gente. Isso é a cara do romantismo. Você não conseguir se satisfazer com alguma coisa é a cara de romântico, certo? Lembrando que o romantismo, principalmente aqui no Brasil, ele se manifestou em 3 situações. Na poesia, na prosa e no teatro, tá bom? E no Brasil ele foi muito importante para o processo de independência, tá bom? Por que o processo de independência? Porque quando aconteceu a independência, muitas aspas, vale das aspas. Quando que aconteceu o processo de independência no Brasil? 1822, certo? E como a gente sofreu esse processo de independência, a gente precisa de quê? De uma identidade genuinamente brasileira. A gente não tinha. A gente sempre foi um vira-lata, misturado, certo? E a literatura, ela vinha para ajudar a trazer essa identidade, essa brasilidade, tá certo? O teatro, ele, inclusive, era muito mais popular, certo? Anotem isso, que a gente vai ter uma aula sobre esse cara chamado Martins Pena. Martins Pena, ele é o grande nome do teatro romântico brasileiro. Por que o teatro fazia muito mais sucesso que a literatura? Porque havia muito mais pessoas que não sabiam ler. E era muito mais fácil o teatro, ele era muito mais acessível. E o gênero que fazia muito mais sucesso aqui no Brasil, média, para variar, né? Do que a tragédia. Então as pessoas iam ao teatro assim com muita frequência, mais do que liam livros, certo? E poemas, porque nem todo mundo entende poesia, nem todo mundo tem saco para entender poesia, para entender romance, mas o teatro é muito mais acessível, tá certo? Deixa eu ver aqui, alguém falou comigo. A novela que está reprisando na Globo, O Novo Mundo, mostra uma visão romantizada de Dom Pedro I e seu ato de proclamar a independência. Eu dei uma olhadinha, outro dia eu estava esperando começar o jornal, aí eu estava vendo que o Caio Castro é o Dom Pedro. Começa aí. Começa aí. Primeira romantização, é botar Caio Castro como Dom Pedro. Aí, querida, a gente não ia querer nunca que esse cara saísse daqui, né? Não rola, não rola, né? Então, isso aí é uma espécie, é uma forma. É boa essa novela? Eu não vejo. Parei, desde a Avenida Brasil não assisto mais. Traumatizei depois de Avenida Brasil. Então, gente, é bom, né? Mais ou menos, né? Gabriel tá dizendo que é mais ou menos, vou acreditar nele hoje. Ele é meu referencial. E aí, olha, semana que vem na outra, Tiago vai falar sobre uma obra romântica e ele vai mostrar para vocês como que nasceu esse gosto pela previsibilidade, certo? Por que nós somos apaixonados? Olha aí, vou dar na cara mesmo, na jugular, segura aí. Aliás, segura não, esconde na jugular. Por que nós somos apaixonados por novela? Por que nós somos apaixonados por histórias de amor? Isso tudo nasceu do romantismo. Na verdade, isso começou, como a gente não teve uma era medieval aqui no Brasil, isso nasceu aqui no Brasil com o romantismo. Mas toda essa nossa construção, toda essa nossa idealização de
amor, de fidelidade, sabe, de perfeição. Tudo isso foi construído. Isso nunca houve de fato, assim, nunca existiu de fato. A literatura, a arte criou isso. E a gente adotou isso para a vida. Então, olha só o poder que a cultura tem, gente, numa sociedade. Então, aqui a gente já entendeu que no processo de independência, a literatura, a arte, o teatro foram fundamentais para criar a identidade do Brasil. E a literatura e a arte também foram fundamentais para criar um ideal, uma cultura de romantismo. De que, por exemplo, eu preciso encontrar um príncipe, o qual será fiel a mim eternamente, ao qual eu serei fiel também, com o qual eu me conjugarei e terei diversos filhos e nós seremos felizes para sempre. Certo? E esse amor será tórrido até o último dia de nossas vidas. Nós seremos enterrados na mesma lápide, que até a gente vai ficar encangado. Certo? Tudo isso é construção social, tá certo? E tudo isso também sobre o homem, tá bom? Se vocês tiverem 30 anos, vocês vão ver a pressão se vocês não estiverem casadas. Então, ó, qualquer dúvida, vamos chamando aqui. Romantismo, gente, ó. Romantismo como movimento cultural surgiu em oposição ao iluminismo, tá certo? Lembrando, Enai, acho que foi só numa hora que eu vi aqui, apareceu instabilidade aqui, mas vamos na fé, que vai dar certo. Amanhã vai chegar e vai ser voando, vamos fazer live do Ariana. Então, olha, lembra que o iluminismo, certo? O iluminismo ele inspirou muito o arcadismo, também chamado de neoclassicismo, também chamado de setecentismo. Lembrando que tudo que é neoclassicismo, classicismo, clássico, Grécia, certo? E quando você lembra de Grécia, lembra, ó, clássico, Grécia. Grécia, estátua pelada. Estátua pelada, eu lembro de filósofo. Filósofo, eu lembro de razão, pensamento. Quando eu lembro de razão, eu lembro de objetividade. Quando eu lembro de objetividade, eu lembro de organização. Quando eu lembro de ação, eu lembro de razão de novo. Ixi, Maria, não tem nada de sentimentalismo. É tudo organizadinho. É tudo, ó, quadradinho, compartimentado. Então, se é tudo ok, tudo organizado, objetivo, pragmático, a próxima escola vai ser uma oposição a isso. Certo? Assim como a anterior ao arcadismo era o barroco. Lembra do barroco? Lembra na era do barroco? Loucura, amada. Então, ó, o iluminismo, aliás, o romantismo, ele vai ser meio que uma oposição ao iluminismo, tá certo? Então, tem até um memezinho aí, ó, me chama de iluminismo e vem trazer razão para minha vida. E aí aparece o romantismo. O cara do romantismo, ele quer a subjetividade. O romântico, ele quer abstrair. Ele cansou da razão, ele cansou de racionalizar tudo. Ele quer amar e ser amado agora. Ele quer ser livre. Lembra do Liberté, Fraternité, não sei o que mais ler, da Revolução Francesa? Ele vai querer se apegar principalmente à questão da liberdade. E essa liberdade, ela vai virar meio que uma filosofia de vida para o romântico. Porque ele vai adotar. Eu quero liberdade para escrever, eu quero liberdade para amar, eu quero liberdade para sentir, eu quero liberdade para viver. Certo? Então, olha, o homem romântico, ele sente. Ele fala o que sente. O poeta romântico, ele não quer escrever com rima, ele não quer escrever com métrica, ele vai escrever do jeito que ele quiser. O poeta romântico, por exemplo, ele não quer falar sobre carpe diem, eu quero aproveite o dia, minha amadinha, não. O poeta romântico, ele fala sobre o carpe noctem. Ele vai amar a noite. Ele vai gostar da atmosfera underground. Ele não vai gostar as campinas, sabe? A medianidade, a aurora mediocritas, não. Ele vai gostar do cemitério. O romântico, ele vai ser assim. Ele vai gostar do místico. Certo? Então, o romântico, ele vai gostar dessa liberdade. E já a gente vai entender por que esse romântico ele é tão revolucionário. Tá bom? E olha aí a Valdirene. A vida é uma coisa que agora que eu esqueci a palavra que define, mas é isso que ela vê.
O romântico é isso. E ele entende, os românticos se entendem. Lele, atualmente, qual escola predomina no cenário atual da sociedade? O iluminismo ou o romantismo? O que predomina atualmente é o nadismo, Biel, mas o que é chamado hoje é de contemporâneo, literatura contemporânea. Depois de 1945, é contemporâneo, tudo é contemporâneo, certo? Mas a gente não teve nada assim que fosse uma corrente... Você acha que romântico nos dias atuais é doido? O romântico, na verdade, Nai, ele é um revolucionário. Então, assim, ó, só respondendo Biel, tudo que vem depois de 45 é literatura contemporânea. Mas você pode chamar... Teve um movimento chamado Marginal, teve a Tropicália, mas tudo é contemporâneo, certo? Anticontemporâneo, pode ser chamado moderno. Antimoderno, medieval, certo? Mas hoje, até hoje é contemporâneo. E os românticos hoje, eu acredito que os românticos são os revolucionários, certo? Por exemplo, se você quer casar hoje, numa era em que você tem um self-service de opções, você é um revolucionário. Eu vi isso numa entrevista, do Wagner Moura. Ele falou, casar-se em uma era de relacionamentos líquidos é um ato de revolução. Certo? Quando você escolhe ser fiel a uma única pessoa em um momento como esse, você é um romântico. E um romântico, ele é um idealista, ele é um revolucionário. Certo? Olha só, o iluminista, o Arcade, o neoclássico, né? A galera que veio antes do romantismo, é um pessoal muito sério. Então aí você tem um povo sério, teórico, pragmático, cheio da luz do iluminismo, né? Eu adorei esse meme aí. Queria parar de ficar filosofando, but I can't. No século XVIII, a criação literária estava focada na análise objetiva e desapaixonada da realidade. Não havia sentimento, certo? Não havia inspiração, certo? Não havia a paixão. Este paradigma foi enfraquecendo no final do século XVIII, quando os poetas exaltaram a imaginação como valor supremo. Hoje vocês viram o Auer falando muito bem dessa obra Frankenstein, de Mary Shelley. Não sei se ele ressaltou que a Mary Shelley tinha apenas 18 anos quando escreveu esse livro. 18 anos. Com 16, essa menina já cantava de galo. Com 16 anos, essa menina era amiga de Lord Byron. Esse pessoal era tudo precoce. Tem até um filme, dá pra ver, viu, Pedrinho? Viu, Léo? Dá pra ver, é só filme. No Netflix eu assisti. Mary Shelley, eu acho que é o nome do filme, que conta a história dela. Ela era casada com um cara chamado, um poeta chamado Percy Shelley. O Percy, na verdade, era amante dela. Ele era casado com outra mulher. E ela era muito revolucionária, né? A irmã da Mary tinha um caso com o Lord Byron. Lord Byron é meio que o precursor da segunda geração romântica, no byronismo. Então, assim, é muito intensa esse século, essa passagem do século XVIII para o XIX. Então, e tudo isso muito respaldado pela Revolução Francesa, por esse ideal de liberdade. Eles pegaram mesmo essa liberdade e resolveram viver. O amor romântico e o amor medieval, eles são muito, lá no trovadorismo, não sei se vocês lembram, é muito semelhante. Existe muito esse lance da subjetividade, sabe? Desse lance de, eu quero viver esse amor, é muito lindo, nossa, eu estou completamente apaixonado. Só que qual é a diferença entre o amor lá do trovadorismo para o amor romântico? Porque tem a mesma intensidade. O que diferencia um do outro é a possibilidade do contato sexual. O romântico, muitas vezes, ele não quer saber, não. Estou apaixonada, eu vou pegar mesmo, eu vou levar para as vias de fato. Certo? Então, o romântico, ele concebia a possibilidade da conjunção carnal. E aí, esse lance essa morbidez, essa penumbra, sabe? Toda essa aura de morte circundava muito também o romantismo. Eu, por exemplo, durante muito tempo, durante uma parte da minha adolescência, eu fui meio headbanger. Headbanger, para quem não sabe, é meio metaleira, né? Eu fui a muito show de metal, eu era apaixonada pelo Nightwish. Não sei se vocês conhecem essa banda, Nightwish. Eu acho que eu tenho cabelo longo ainda para parecer com a Tarja Turunen. Deixa eu ver, alguém conhece aqui? Deixa eu ver. Léo, você conhece, Léo?
Eu era louca. Eu adorava metal, gente. Eu era headbanger. Eu ia para as festas, né? E ficava só batendo cabeça, só batendo cabeça. E vocês podem, não sei se vocês perceberam, se vocês derem uma olhada assim, nessa atmosfera, o metaleiro, o headbanger, ele adora essa atmosfera underground, esse lance meio medieval, essa vibe, esse contexto élfico, sabe? Tudo deles é isso. Essa coisa meio ah, é uma coisa meio gótica, né? O metaleiro ele gosta. Então o metaleiro ele tem muito dessa pegada romântica, muito mesmo, né? Esse lance da morte. Então é tudo isso, tudo que é meio underground, tem tudo a ver com esse rock meio pesado, tem muito a ver com o romantismo, com essa nova era. Tudo para contrastar com aquela coisa meio Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert do arcadismo, certo? Aquele monte de gente loura correndo num campo florido, em slow motion, certo? Então, ó, se diz cria do romantismo, mas não morreu de tuberculose depois da serenata, porque era super, super na moda. Saía na Vogue Brasil, morrer de tuberculose, tá certo? E cedo. Aí, olha só, gente, olha só que representação. Eu sempre achei o Mick Jagger charmosérrimo. Eu tenho um gosto estranho, mas eu sempre achei ele lindo. Eu entendo a Luciana Gimenez, né? I can get no satisfaction. Eu não consigo me satisfazer, mas eu tento. Né? Ele fala, but I try, but I try, but I try. Né? Não, mas eu achava o Paulo Miklos do Titãs lindo também. Então, assim, ele não consegue se satisfazer. E, assim, essa satisfação, muitas vezes, o romântico, ele busca de várias formas. Por isso que, muitas vezes, ele apela para o escapismo. Certo? E esse escapismo, muitas vezes, é para a morte, por meio do suicídio, é para a fantasia, por meio das drogas, é para a infância ou para outra situação, por meio do sonho. Então, assim, é para o isolamento, quando ele chega a uma depressão. Então, o romântico, ele nunca quer estar. Esse tipo de romântico, né? O romantismo está mais ligado a uma postura de insatisfação, de inconformismo, de necessidade de mudança. Acontece que alguns tratam de mudar, outros de reclamar e outros de escapar, tá bom? Mas o romântico, ele tá inconformado, tá bom? Vocês são românticos. Você só precisa avaliar hoje que tipo de romântico você é. Ô, Leozinho! Coisa linda. Você também, a gente é parecido, viu, Léo? Olha só, ele é um desajustado, um anti-herói e alguém que se cansou do status quo, certo? Esse é o romântico, tá bom? Então, tira essa visão de que o romântico é o José de Alencar, é a Iracema, é o Peri, é o Ijuca Pirama, só. O romântico, ele é o revolucionário. Aí, quando é que começa esse bagulho todo? Aí o romantismo, ele tá ligado a dois acontecimentos. Certo? Lembra aí, lembra da mulherzinha ali, do Delacroix, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial. Imagina que tu vive num lugar que está acontecendo isso. Aconteceu a Revolução Francesa. Aí depois a Revolução Industrial. Irmão, tua vida virou do avesso, assim, pegaram tua vida é aquele globinho assim de neve, fizeram assim, ó, virou do avesso. Vai mudar tudo, vai mudar o pensamento, vai mudar a moda, vai mudar tudo. Sabe por quê? Porque quem estava no poder, a pirâmide, ela vai mudar. A base vai para cá, a ponta da pirâmide vai para cá, então tudo vai mudar. Tá certo? E aí vocês vão ver. Por quê? Porque o povo foi para a rua, junto com a burguesia, para tirar quem estava no poder. Quem estava no poder há muito tempo, vou usar aqui bem grosso modo, uma linguagem bem grosso modo mesmo. A nobreza estava no poder. O rei, por exemplo, ele falava assim, cara, eu não gosto mais de vermelho, eu quero proibir agora a galera de usar vermelho, não quero mais ninguém de camisa vermelha, certo? Aí tu tinha acabado de ir lá na Renner e comprou um monte de camisa vermelha. Eu falei, caramba, como assim? Se você saísse com camisa vermelha na rua, você seria punida. Porque isso era o absolutismo, era o poder total, certo? Ao rei, ao nobre, né? Em questão. E aí o povo se cansou, a burguesia se cansou, o pessoal foi para a rua, né? O pessoal foi lutar, derrubaram o absolutismo. Cabeças cortadas, cabeças rolaram. E aí, com o fim do absolutismo, né, o poder ali, a cadeira ali, do poder ficou vazia. Aí quem correu para assumir? A burguesia.
Só que a burguesia era um indivíduo que era do povo, só que era um indivíduo do povo com dinheiro, certo? Só que antes disso, quem é que era poderoso? É quem tinha sangue, é quem tinha ascendência, quem tinha, porque era filho de rico, filho de nobre, ou quem era do clero. Então, assim, se você fosse, mesmo que você tivesse dinheiro antes, e você não fosse de sangue nobre, você não era ninguém. Você não podia casar com a amada, se ela fosse uma princesa, não podia. Porque quem era rico ficava rico, quem era nobre ficava nobre e tudo mais. Mas com o fim do absolutismo, surgiu um novo protagonismo. Quem era do povo, por exemplo, tivesse dinheiro, podia mandar, certo? O indivíduo ele se viu numa posição de protagonismo. E veio uma nova declaração também com os direitos do homem, que colocou todo mundo em posição de igualdade, certo? Então, a punição era a mesma para qualquer um, teoricamente, olha as aspas, teoricamente, punição, direitos, todos iguais. E aí, olha, o progresso político, econômico e social da burguesia, portanto, preparou terreno para que surgisse um fenômeno cultural baseado na liberdade de criação e expressão e na supremacia do indivíduo, que não mais obedece a padrões pré-estabelecidos. Sangue deixou de ser fator mais importante. Agora, todos são iguais. Manda agora, ó, quem tem grana. Quem dita as regras, não só as regras, mas também a moda, as tendências, tudo. Então, por exemplo, a literatura agora, ela não vai ser baseada na nobreza. Então, o protagonista agora de obras literárias não vai ser mais um nobre. Vai ser um homem do povo, vai ser um burguês, vai ser muito parecido com um burguês do que parecido com um príncipe. Então, olha só a dinâmica da literatura como vai mudar. E a literatura, ela influencia muito na sociedade, certo? Então, tudo vai mudar. Eu vou deixar de ler, por exemplo, a epopeia. Porque eu tinha, por exemplo, a literatura de Shakespeare, eu tinha Dante Alighieri, eu tinha muita coisa, eu tinha muito nobre como protagonista. Agora eu vou ver, por exemplo, Victor Hugo. Eu vou ter Jean Valjean em Os Miseráveis como o protagonista. Eu não sei se você quiser ler o livro ou ver o filme, é a mesma coisa, é ao mesmo tempo. O filme tem 4 horas, é um musical. E o livro é um calhamaço. Tanto faz. E aí, olha, presta atenção, gente. Os burgueses, ansiosos por adquirir cultura, passaram a ser mecenas, ou seja, patrocinaram a arte que correspondia aos seus interesses. Foi criado o drama para o público burguês. Inventou-se a narrativa em forma de romance para os leitores ansiosos por consumir cultura e arte da burguesia. Então, nas artes visuais, eu vou ver uma coisa muito mais parecida com o burguês. Tanto que, por exemplo, no realismo, na arte realista, mais à frente, eu vou ver muitos trabalhadores nas telas, quando a gente for ver a arte realista. Você vai ver mulheres peneirando, você vai ver homens quebrando pedras, você vai ver muito mais realidade do que aquela romantização das cenas, tá bom? E tudo isso significa na arte, na literatura, uma ruptura com os padrões clássicos, lembra lá ó, do clássico e neoclássico até então super mega na moda. Então lembra, romantismo, oposição ao clássico. Eu não quero nada do clássico. Não me manda racionalizar, não me manda pensar em nada. Eu quero agora, ó, eu vou viajar em mim mesmo. E outra coisa, eu vou me preocupar comigo. Eu vou me preocupar com o que eu penso. Eu vou amar, eu vou dizer que eu amo, eu vou expressar tudo que eu penso. Todas as minhas revoltas. Eu vou vomitar, tá certo? E quando a gente fala em clássico, lembra, eu bato muito nessa tecla porque assim, eu acredito muito na repetição pra gente lembrar. Remete à cultura da Grécia Antiga. Razão, equilíbrio, suavidade, perenidade, ordem, simetria, tudo isso. O romântico, ele gosta muito do grotesco, certo? Você vai ver, por exemplo, o Frankenstein, que é o novo Prometeu, o novo Adão. Você vai ver muito isso. Você vai ver, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame, que é um cara, ele gosta muito dessa aproximação. Você lembra do Barroco, que ele aproximava muito o grotesco do belo? No romântico você vai ver essa aproximação. Você vai ver, por exemplo, Frankenstein, gente, Frankenstein me faz chorar aquela obra. No momento em que o Victor, ele abandona a criação dele. E que ele tem que se criar nesse novo mundo tão feroz, tão cruel. E, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame, quando ele salva a moça, lá esqueci o nome da menina, de ser linchada, de ser morta, e ela simplesmente, por ele ser feio, por ele ser grotesco mesmo, ela o rechaça.
É triste. O romantismo ele mostra essa realidade também, esse contraste. Quasímodo, exatamente. Quasímodo. E, sendo assim, com a chegada do romantismo, assiste-se também a uma quebra de convenções de rima, métrica, gênero, belo, adota-se um culto à obscuridade. Eles adoravam se reunir em cemitério, a galera da segunda geração. Eu não sei por que era essa tendência. Soturno, sabe, essa penumbra. Ao misticismo, certo? Não era necessariamente a religiosidade da Igreja Católica, mas tudo que fosse místico, certo? E ao medievalismo, tanto que eles queriam recorrer a um herói. Mas por que esse medievalismo? Porque eles queriam trazer também esse aspecto do nacionalismo. Com a Revolução Francesa, renasce também essa necessidade de você amar a sua pátria. Então você precisava amar a sua nação. E você precisava de símbolos, de referenciais para você amar a sua nação, tá certo? Na Europa foi tranquilo, porque tinha os cavaleiros, né? A galera amava. Quando chegou aqui no Brasil, foi que pegou. Quem é que a gente vai amar? Então, não dava para amar o português, porque o português era o colonizador, não dava para amar o negro, porque o negro era o escravo. Sobrou o índio, só que o índio ele não era aquele negócio do herói, né? Tipo assim, meu Deus, agora quem poderá nos salvar? Nossa, chama o Paiacã. Aí o Paiacã. Então, assim, eles tiveram que dar um toque europeu, né, no Paiacã, no índio. Né? Porque quando vê, por exemplo, quando vem o Guarani, quando vê o Peri, o Macunaíma, imagina o Macunaíma. Oh, quem poderá salvar? O Macunaíma. Peraí que eu tô com preguiça. Salvo já, né? Porque quando eles trazem, por exemplo, a figura do Peri, né, no Guarani, eles trazem um homem que ele abre uma palmeira com o peito. Já imaginou o cara abrir uma palmeira, derrubar uma palmeira com o peito? Cara, eu sou descendente de índio. Não tem como. Não tem como. A gente não tem estrutura física para isso, querido. Aí, olha só. O nacionalismo europeu do século XIX é um movimento político inspirado nos valores do romantismo, certo? As promessas de igualdade e liberdade expressas na Revolução Francesa não foram cumpridas na maioria dos territórios europeus. Por quê? A burguesia foi para o poder, lembra? Caiu o rei, veio a burguesia, aí o povão falou, oba, vamos governar todo mundo junto, vai ser massa. A burguesia, calma. Peraí, querido, né? Não é bem assim. Calma. A gente está no poder agora. Tá bom? Fica aí. Depois a gente melhora a tua situação. Aí o povo viu assim, vai continuar a mesma porcaria pra gente. E o que aconteceu? Uma atmosfera, sabe? Uma penumbra. Você pode chamar de spleen, que é um movimento de angústia, de decepção, de desapontamento. Ok? E esse desapontamento, ao mesmo tempo, também fez nascer uma necessidade de uma nova era, de um nacionalismo verdadeiro. Que na Alemanha, por exemplo, ficou conhecido como Sturm und Drang. Acho lindo falar isso. Sturm und Drang, que é tempestade e ímpeto. Ok? Então, em todas as nações europeias, foi nascendo essa necessidade. Ok? E aí, a gente vai falar também de uma patologia chamada romantismo. Não confunda a patologia romantismo com a filosofia, com a postura, com o ideal romantismo, tá bom? Essa patologia aí, ela é corrosiva, muitas vezes, né, quando é exagerada. É aquele lance lá, essa patologia ela se manifesta muito a partir do dia 11 de junho. Ai, tem que comprar alguma coisa para meu namorado, minha namorada. Gente, eu não sou revoltadinha, não. Eu não sou as extremistas, não, mas eu detesto esse lance de comprar presente de data comemorativa. Eu só sou a favor do dia do professor, porque eu acho que é só uma espécie de reparação por danos. Mas, por exemplo, os outros dias eu não acho nada, não acho válido, entendeu, Biel? Eu, quando era professora de fundamental, amava, gente, amava demais. O dia dos namorados, eu acho um maior saco esse lance de vou para restaurante, para ver esse negócio, fazer jantar, não. Dia 13 eu faço, dia 12 não. Então, olha só, gente, uma patologia. Diferente da paixão, que é uma pulsão, na verdade, um estado de demência temporária, uma pulsão psicobiológica, o romantismo é uma construção cultural. É uma celebração da paixão, um estilo de vida que despreza o senso crítico
e cultiva uma submissão irrefletida às emoções. Todos aqui já passaram por isso. Já ficaram meio idiotas quando apaixonados. Quando era apaixonada, eu ficava muito burra, cara. Todo o meu QI ia embora. Ele ia embora na urina. Cara, eu não conseguia ver defeito na pessoa, cara. Muito ruim mesmo. E para o romântico, a verdade está nos químicos em seu cérebro, nos sentimentos, né? Nós somos regidos pelas emoções. E isso é uma armadilha. A incontinência emocional é sua companheira. E quando chegam as consequências, nada mais romântico do que curtir o sofrimento. A gente passa por uma onda agora de curtir sofrência, né? Curtir sofrência. Eu não curto isso de jeito nenhum. Mas, por exemplo, vocês sabem que é uma espécie até de veneno você se entregar demais em relacionamentos, principalmente às vésperas de uma preparação, né? Pro Enem. Você sabe, né, disso? Quando o relacionamento ele disputa lugar com a preparação. Tem gente que comemora a quarentena porque tá longe do namorado do namorado. Ou porque não pode fazer muita coisa. Eu sei. E aí, o romantismo como quadro mental, é um quadro mental, não é aquela filosofia, é um quadro mental. É responsável por uma série de desdobramentos negativos ao indivíduo. Diferentemente da paixão, que se configura como um estado psicológico fortemente conectado à biologia e à psicologia evolutiva, o romantismo é um fenômeno cultural estruturado por ideias e comportamentos socialmente estabelecidos, né? Então, só que é bom a gente passar. A gente só entende quão tóxico pode ser isso quando a gente passa. A gente tem que passar umas 17 vezes para entender como é tóxico, né? Mas eu sou meio lenta para aprender, mas a gente aprende. É chato, chato. Mas é bom ao mesmo tempo, né? Você não dormir logo de cara, aí você ouve uma música do molejo, aí você vê um link com a sua história, né? Mas eu acho um saco esse lance, por exemplo, dos namorados. Ah, me alugo pro dia dos namorados. Eu acho que vou ficar muito ranzinza, cara. Vou ficar ranzinza pra caramba. E aí, olha só, dentre as consequências indesejáveis desse quadro mental estão a percepção distorcida da realidade, você fica até com meio com um complexo de perseguição, vocês acham que todo mundo quer acabar com o seu amor, a idealização de pessoas, até mesmo de abusadores, né? Lembra aquele lance de chamar o abusador de monstro, né? O pedófilo que leva às vias de fato. A incontinência emocional e submissão irrefletida às emoções, você não constata que você está num relacionamento completamente abusivo, então você passa por uma situação de codependência, de dependência emocional, né? Eu já passei por isso, eu já projetei toda a minha felicidade numa outra pessoa e eu achava, não, agora eu morro, agora eu vou morrer. Perda de oportunidades, escolhas de vida autodestrutivas, visão novelizada, eu acho essa expressão assim muito autoexplicativa, muito providencial, né? Visão novelizada da vida. Isso me lembra muito uma obra chamada Madame Bovary, né? Com expectativas próprias de um enredo ficcional. Quando a gente se baseia muito, por exemplo, em obras, em comédias românticas americanas, em obras ficcionais, por exemplo, eu adorei a trilogia, certo? O Crepúsculo, Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia, Lua Minguante, essas coisas. Mas, cara, isso cria... os contos de fadas, por exemplo, eles criam uma expectativa completamente equivocada, né, na cabeça, principalmente das mulheres, porque a gente cresce com aquele lance assim, né, vou encontrar um príncipe com um ombreiro num cavalo branco, e você não encontra. Se encontrar, ele é louco por um outro príncipe, né? A gente tem que gostar dessas pessoas que são perfeitas dentro das suas imperfeições, né? Acho que foi uma coisa que meu pai implantou em mim, foi esse lance de apreciar as imperfeições. Eu amo isso. A não aceitação das pessoas como elas são. Então, você busca uma perfeição que você mesmo sabe que não existe. Então, é isso. Esse quadro, essa imagem me lembra muito do romance de cuspideira, né? As pessoas, às vezes, não podiam conversar umas com as outras, né? Enquanto estavam no flerte. Então, o que eles faziam? Eles cuspiam para dizer que estavam interessados um no outro, né? Então, o cara passava na janela da menina e fazia... Aí ela... Aí, o cara ficava cuspindo. Que nojo. Eu ia morrer solteira. Porque eu tenho nojo de quem fica cuspindo. Eu ia morrer encalhada. Eu ia ser a Caritó, assim, da cidade.
Eu não... Gente, inclusive, Vitória, mulher, eu fui ver aquele negócio do Doutor Saúde, que Vitória vive marcando o negócio de cravo do Doutor Saúde. Gente, eu vi uma mulher, uma mulher que estava morta, um corpo, que eles apertavam aqui o pescoço da mulher e saía som do corpo da mulher, gritando, fazendo, ah! A mulher morta, cara. Imagina vocês no aula de anatomia, vocês vão fazer medicina, e apertar assim, ah! Cara, o cara que é ateu, ele vira, ele acredita em Deus, não. Ah! Depois vão lá e doutor saúde. Cara, que coisa bizarra, coisa feia. Meu amigo, ele apertando e sai muito som do corpo da mulher. E o povo, que coisa linda. Gente, isso é muito comum. Eu falei, gente, isso é comum onde? É um gosto exótico. Isso é mesmo, hein? Gosto exótico mesmo, viu, Dudu? Não, mulher lá morta. Eu queria ser doada para medicina, mas eu não quero mais, não. E aí a gente vai falar agora em específico de uma obra, né, que inaugura o romantismo na Europa, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Tem umas idiosincrasias muito interessantes nessa obra. Muita gente, quando vai falar, por exemplo, sobre o tema ansiedade, depressão, suicídio, eles gostam de citar o Treasures Rye, né? Ou Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu gosto muito, mas assim como o Bauman, eu acho que ele foi muito secularizado, muito popularizado. E ele é uma obra, digamos, um pouco até simplista, mas ele tem uma certa profundidade. Werther, ele é como se fosse aquele menino que tem de tudo, sabe? E ele sofre, na verdade, de fartura. Pedrinho, a gente vai falar até sobre uma obra do Eça de Queiroz, chamada Cidade e as Serras, que vai para a FUVEST, viu? Inclusive, acho que Gabriel vai fazer, né? FUVEST, Pedro também. Romantismo é a cara de FUVEST. A cara mesmo de FUVEST. Então, Os Sofrimentos do Jovem Werther inaugura essa obra e, assim, todo esse aspecto, esse Zeitgeist, o Zeitgeist que estava rolando na Europa, o Zeitgeist, gente, é como se fosse o espírito da época, a corrente de pensamento da época, certo? Essa penumbra, ele tem muito a ver com essa obra, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, é uma febre romântica. Olha como a literatura tem poder. Então, você faz logo uma associação, a literatura tem muito poder. E olha como a literatura não, a literatura, ela não é incentivada no nosso país. Eu acho que isso tudo é uma conspiração. Sabe-se tanto do poder que a leitura tem, sabe-se tanto, é como se fosse uma estratégia até belicista. Sabe-se tanto do poder que a leitura tem que não se incentiva. É menos danoso dar armas para as pessoas. É melhor dar arma. Porque você mata uma pessoa pontualmente. Você pode matar 6 com 6 balas. Mas com a leitura, você destrói nações. Ou levanta. Né? Então, olha só. Apesar da longa influência cultural do romantismo, um exemplo pode servir como modelo. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Sofrimento do Jovem Werther, ponto, né? Goethe é um dos expoentes máximos do romantismo. E Werther, que é uma obra do finalzinho do século XVIII, né? Como obra inaugural deste movimento, tornou-se um dos clássicos mais famosos da literatura universal. Seu sucesso estrondoso é indicador do Zeitgeist, ou Zeitgeist europeu do século XVIII, e em parte da visão de mundo dos letrados à época. Então, gente, era uma febre. Os intelectuais, os letrados, os aristocratas, eles eram como se fosse um reflexo de Werther. Então, olha como era a juventude na época. Aí você tem o Werther, bem drama king, assim, né? Ai, que morrer. Então, o Werther, ele não tinha razão. Ele era como se fosse sabe aqueles militantes sem causa? Aquelas pessoas que militam sem motivo? É como se fosse o Werther. E isso provoca dor. A gente não pode, claro, subestimar a dor dele, porque a ausência de motivos, eu acho que provoca um vácuo, um vazio que é extremamente doloroso. Então, Werther é um jovem aristocrata alemão, olha só, alemão solteiro, bastante saudável, vivendo em um tempo de paz.
Então, isso muitas vezes provoca angústia. Sofre de fartura. Isso, quando a gente for estudar A Cidade às Serras, de Eça de Queiroz, é justamente a doença do protagonista. Sofre de fartura, por isso é doente. Sua vida é bastante monótona. Não possui carreira, não precisa trabalhar, não apresenta qualquer ambição ou projeto de vida. Se gere alguns negócios de família, é com quase nenhum esforço. Seu tempo é dedicado quase totalmente à contemplação da existência, de um ponto de vista não apenas privilegiado, mas muito distorcido em relação à existência típica do ser humano. Em suma, Werther não tem muitos problemas reais. Desfruta de todas as vantagens de pertencer à aristocracia sem encarar as desvantagens que muitas vezes afetaram sua classe, como revoltas, guerras, disputas internas, etc. Então, assim, a sua classe até passou por problemas, mas ele foi protegido, ele não foi exposto a problemas. Então, existe isso hoje na contemporaneidade? Vocês acreditam? Vocês acreditam, gente? Quem aqui vai fazer, por exemplo, que o povo vai ficar rico mesmo, é o pessoal do direito familiar, o pessoal da psiquiatria, o pessoal da psicologia. Claro, o pessoal da geriatria também. Quem é, Gabriel? Quem é esse grupo? Que não é exposto, que existe, eu conheço um caso, conhece, Nai? Pessoas que não estão expostas a obstáculos, são privadas, né, de percalços, não conhecem uma coisa muito importante. Aí, os filhos super protegidos. Muito bem, Nayara, muito bem. Acho também que muitas pessoas com tendências de depressão surgem por ter uma vida monótona, com certeza. A monotonia, a superproteção. Eu fiz uma vez um curso que o palestrante ele falou muito sobre as mães, eu fiquei com pena. Inclusive, isso me ajudou muito, atrasou muito meus planos para a maternidade. Ele falava assim, que tudo é culpa das mães. Elas pecam ou pela ausência ou pelo excesso. Aí eu fiquei assim, eu não vou carregar essa culpa não, vou ter menino não. Então, assim, é a superproteção ou é a ausência? Certo? Então, o Werther, ele era meio que isso, ele era essa pessoa que não foi exposta. Então, assim, ele oscilava muito. Vocês vão ver. Então, olha, ele era de um mimimi, assim, eterno. Quem sempre viveu no paraíso não tem bons olhos para apreciá-lo. Ou seja, quem só é feliz, quem só vive um contexto de benesses, um contexto de privilégios, não vai apreciar aquilo. Se a gente fosse só feliz, a gente ia detestar a felicidade, ia buscar incessantemente a infelicidade. E Freud, ele sugere. Freud, na minha opinião, poucas vezes ele foi brilhante, né? Que eu discordo de muita coisa dele. Mas ele diz, a felicidade existe apenas em função do contraste com alguma forma de sofrimento. Exatamente, você só sabe o que é bom quando você vê o que é ruim, né? Porque você não quer voltar para o ruim, você precisa passar pelas experiências para poder contrastar com o que é bom. E mesmo o ser humano mais afortunado irá dividir suas experiências em boas ou ruins, adaptando satisfação e sofrimento de acordo com suas circunstâncias. Mas quando a vida é monótona, quando nada acontece, como é que você faz? Augusto Cury, cara, Augusto Cury é o único cara que consegue colocar 5.000 pessoas em silêncio. Né? Você precisa, né? Você precisa desse contraste. Gestão de pensamento e emoção. Eu tô com esse livro aqui. Para você saber gerir. E você precisa conhecer. Você precisa conhecer os contrastes, os polos. E não sei se você concorda também, não sei se vocês concordam que você precisa dessa exposição. Você precisa desses extremos, muitas vezes. Eu estava vendo um episódio do The Good Doctor, né? Que tem uma menina que era uma moça que era dependente de opioides. E aí ela estava limpa já há 10 anos.
E de repente ela estava... E depois de 10 anos ela casou, tem filhos e tudo mais. E aí ela estava subindo uma montanha de mountain bike com o marido e caiu e estilhaçou a perna. Chegou no hospital, aí o médico falou assim, a gente vai ter que operar a sua perna, né? Vamos ter que fazer uma cirurgia e tudo mais, vamos aplicar uma anestesia e tudo mais, isso aqui é um sedativo. Ela, não, 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 não. Eu, durante muito tempo, fui dependente de opioides, eu sou dependente química, eu estou limpa há 10 anos, eu não posso ser anestesiada. O máximo que vocês podem me dar é um Tilenol. Imagina você ser operada no osso, o osso está estilhaçado com Tilenol. E aí ela ficou naquele embate. Ela sabe, ela falou assim, eu não posso voltar a ser quem eu era. Eu sei quem eu era. Eu sei como eu era. E se eu voltar a ser aquela pessoa do passado, eu vou perder tudo que eu tenho hoje. Então, doeu ser aquilo. Aí o cara falou, mas o que vai doer mais? A cirurgia ou a possibilidade de voltar a ser quem você era? A possibilidade de voltar a ser quem eu era. Eu aguento a cirurgia. Imagina você fazer uma cirurgia, serrar osso, botar pino e tudo mais, sem anestesia, só porque você tem medo que você conheceu um extremo. E quando você conhece um extremo, quando você sabe quem você pode ser, quando você sabe quem você não quer ser, aí, meu amor, você aguenta qualquer dor. Já imaginou? Já imaginasse? É massa, gente, esse episódio. É forte, né? É forte, Bel. Então, você precisa conhecer os extremos. E Werther, esse é o problema dele. Ele nunca foi exposto a problemas reais. Olha só, gente, que interessante. A pessoa dependerá de outros para protegê-la e nutri-la, como, obviamente, é o caso dos aristocratas do século XVIII. E o mesmo se pode dizer de muitas pessoas do século XXI, que não compreendem a estrutura civilizacional que as protege do absoluto estado de natureza, ingenuamente idealizado por falta de exposição. Então, muitas pessoas sofrem da fartura e da falta de exposição. Então, qualquer coisa que acontecer a elas, ou vai ser muito bom, ou vai ser muito ruim. Ou vai colocá-las num estado de nirvana, de êxtase, ou vai colocá-las no fundo de um poço sem mola. Certo? E olha aí. Ele pode ser tido como o homem mais romântico do mundo. Esse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, ele, resumidamente, gente, é uma sequência de cartas que Werther manda para um amigo dele. O Werther fica contando como é a vida dele nessa nova cidade. Ele se muda, aí ele conhece a Charlotte, ou Carlota, como aportuguesadamente se fala. E aí ele vai contando como é a árvore, como é o peixe, como é o passarinho, certo? Olha só, Werther estende-se em observações prosaicas do cotidiano, certo? Prosaica, sobre seus sentimentos a respeito de tudo. A natureza, a pequena cidade, os transeuntes, tudo sob uma ótica de maravilhamento super, ultra, mega, power sensível. Meu coração isso. Olha o romântico. Eu, subjetivismo. Meu coração isso, meu espírito aquilo. Um pássaro a cantar é a alegria de seu dia. Pode-se supor, a princípio, que não há homem mais feliz e fácil de agradar no mundo. Mas aí essa é a ilusão. Porque um pássaro deixa o Werther feliz. Certo? Um pássaro. A folha caindo deixou feliz. Mas tal é a suscetibilidade, as flutuações de humor, que em um dia relata estar fulgurante de felicidade porque o sol está brilhando. E no seguinte, sente-se deprimido, melancólico, sem qualquer motivo, e relata em detalhes suas emoções. Se tão pouco pode fazê-lo feliz, talvez um nada possa destruí-lo. Então, olha que a falta de exposição, por exemplo, a ausência de um não na infância de uma pessoa, de uma criança, ela pode fazer. A infância, ela é fundamental. A própria psicanálise hoje, a psicologia, todas essas correntes de psicologia, de psiquiatria, tudo trabalha muito na questão da cura da criança interior. Muitos adultos hoje refletem muito ainda de sua infância. Né? As reações, as pessoas reativas, as pessoas melancólicas, as pessoas reclusas, são muito ainda da criança, né? Do que elas foram na infância. E aí, o fim. Como é que é esse fim? Ao final, Werther encontra-se um conflito interno absoluto. Né? Ele se conforma, gente, pra vocês terem uma ideia, ele se apaixona por essa mulher e ele quer ter essa mulher de qualquer jeito, a Charlotte. E o cara com quem ela se relaciona é sensacional, o Albert. E ele adora esse cara. E ele chega a falar assim, olha, eu me conformo até, eu fico feliz até em ficar na companhia de vocês dois. Eu vou ser o segura-vela de vocês.
Que amor é esse? E ele encontra um conflito interno absoluto, sem saber o que quer ou o que fazer com o que lhe está disponível. Sem nada de maior valor para inspirar a sua existência, senão as projeções da sua imaginação poética, e assim como romantizou toda a sua aventura passiva, sobrepondo uma narrativa floreada à sua existência patética e miserável, também achou por bem romantizar a própria morte, como a finalizar de uma forma dramática um poema brega, suicidou-se. Então, ele, como projeta a sua felicidade em outra pessoa, em terceiros, nas possibilidades que outras pessoas podem proporcionar, ele não consegue conceber uma vida projetada e responsabilizada por si mesmo, então ele resolve dar cabo da própria vida. E isso romantizando, se tornando uma espécie de Marte do seu tempo. E aí, olha o detalhe. Toda a primeira parte dessa obra é baseada nas experiências, na própria vida de Goethe, o autor. E o final, que é o suicídio de Werther, é baseado num fato que foi noticiado nos jornais, que é um suicídio de um jovem da época, certo? Olha só, um suicídio inspira uma obra. E vocês sabem que essa obra inspirou uma onda de suicídios na Europa. Tanto que ela chegou a ser proibida em alguns países. Então, olha só, um fato noticiado inspira uma obra. E uma obra inspira uma onda de suicídios. Olha o poder do reflexo. Olha como as pessoas, sem, por exemplo, um arcabouço, uma boa formação, uma exposição, por exemplo, a reais problemas, a percalços, a nãos. Olha como isso pode terminar. Um efeito Werther, como é chamado. Olha a Ruth aparecendo. Dá para fazer um paralelo com o ensino doméstico. A escola, além do ensino formal, nos dá a possibilidade de conviver com diferenças, fazer amizades, fazer uma analogia. Acho que pode gerar a sensação de monotonia. Deixa eu ver. A escola, além do ensino formal, nos dá a possibilidade de conviver com diferenças, fazer amizades, fazendo uma analogia, acho que pode gerar a sensação de monotonia. Ruth, eu vou ser bem sincera com você. A escola hoje, ela, não sei se ela possibilita. Eu sou adepta hoje de escolas pequenas. Eu acredito em escolas, por exemplo, de bairro, em escolas menores, em que a diretora sabe o nome do meu filho. Nesse tipo de situação, sim. Agora, nessas escolas maiores, em que há muito marketing envolvido, em que há uma troca da educação pela mercantilização do ensino, eu não acredito nessa socialização, certo? Sempre, por exemplo, quando me pedem, muitos amigos que têm filhos me perguntam, onde é que eu coloco o meu filho? Onde é que eu coloco o meu filho? Eu sempre indico uma escola, né, que inclusive é a escola, acho que ele não está aqui hoje, o Léo, que é a escola da mãe dele, que é uma escola onde eu já trabalhei, que é aqui em Ponta Negra, que é uma escola de bairro que existe há 40 anos. Mas a diretora sabe o nome de todo mundo. Então, assim, hoje a gente não vê essa socialização. Hoje a escola, ela é um espaço, por exemplo, de bullying, ela é um espaço onde nós só recebemos informação, não recebemos habilidades, ela é um espaço onde há ranqueamento e eu não sei se vai haver esse espaço para poder desenvolver habilidades socioemocionais, certo? Por exemplo, com o ensino doméstico assessorado por sei lá, uma tutoria, ou se pudesse haver, por exemplo, a possibilidade de um ensino de vivência, de habilidades. Eu estava vendo agora um vídeo, o cara falando, por exemplo, o que deveria haver na escola é o ensino, por exemplo, de oratória, de leitura dinâmica, meditação, empatia, negociação, certo? A educação financeira, educação doméstica, gastronomia. Isso é importante. Porque é como se fosse, ele fala muito de uma esteira rolante. A velocidade da escola é completamente diversa da velocidade da evolução do mundo. Quando a gente chega no mundo, a gente está atrasado já. Mas você poderia fazer esse paralelo aí, nesse caso, não sei se com a escola. Você pode fazer com a escola com relação à escola deficitária, porque a escola hoje, ela mata a aprendizagem, na minha opinião. Porque na era da informação, a gente não precisa de uma instituição que nos dê mais informação, porque informação a gente encontra já. A gente precisa de uma reforma geral no currículo escolar.
a gente não precisa prover informação, a gente precisa prover habilidades, né? O cara fala, por exemplo, para que serve a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara só serve para ou quem quer ser professor de matemática ou para o cara que vai ensinar para o filho o que é fórmula de Bhaskara, porque o professor não conseguiu ensinar direito. Então, habilidades, certo? Então, assim, fica interessante isso aí. Mas, assim, por exemplo, dá para você usar, por exemplo, na questão das habilidades socioemocionais, dá para você usar na questão da reforma educacional, na questão do baixo nível de leitura, da questão do incentivo à leitura, certo? Que mais? Há muitas situações. Romantismo, muitas situações. Esse mal-estar social também, quando a gente fala em mal-estar social, certo? E aí, continuando, assim como o suicídio romântico precedeu a obra, tantos outros sucederam, desta vez sob a influência. Vários leitores de Goethe consideraram o auto-sacrifício romântico uma maneira nobre e poética de morrer. Fica claro que essa mentalidade era, em certa medida, comum entre a aristocracia alemã do século XVIII. Então, olha só, para você ver o poder que a literatura tem. Queria ter aprendido o básico sobre impostos, não sabia nem o que é exatamente. Eu gostaria muito de ter, por exemplo, o que é imposto, o que é, por exemplo, reforma tributária, o que é cidadania, o que é Constituição, né? Por exemplo, como que a meditação pode me ajudar? Vocês já viram que, por exemplo, a escola, o presídio, a indústria, o quartel, é tudo a mesma coisa? Muros altos, todo mundo fardado, todo mundo vai para celas ou salas, aí fica lá recebendo ordem, conhecimento, informação, aí tem uma hora que eles saem para receber um banho de sol e poder lanchar um pouquinho, depois volta para o mesmo canto. Mesma coisa. Então, assim, o aprendizado ele tem que estar associado a prazer. Mas eu também não vejo prazer, como a Ruth perguntou, não vejo prazer associado à minha mãe me ensinando física. Nem um pouco. Vai, menino, minha mãe com pau de macarrão, pá! Aprende, menino! Eu não vejo. Então, por exemplo, o ensino doméstico, ele tem que ser bem estruturado. Assim como o ensino tradicional. Que o ensino, para mim, a gente tem que ter mais aprendedores em vez de mais estudantes. Sabe? A gente tem que ter mais especialistas, mais experts. Mas, para isso, o Enem tinha que acabar. Tinha que acabar o Enem. A gente tinha que ter uma universidade acessível. A gente tinha que poder possibilitar o ensino a mais pessoas. A gente tinha que ter mais pessoas querendo ser professores, mas para isso a gente tinha que possibilitar esse desejo das pessoas quererem ser professores, entendeu? Vamos para frente. Adoraria saber seu imposto de renda. Adoraria, Léo, adoraria. Olha aqui, gente. Você que gosta da Marília Mendonça, vocês nunca viram esse cara que canta Eu não sou cachorro, não. Agora, isso aqui é sofrência. Isso aqui é sofrência raiz. E assim, vocês gostam de sofrência, que vocês vivem acompanhando live, viu? Dessas duplas. Jorge Mateus, Roberto e Cláudio, Flávio e Flúvio. Vocês vivem vendo isso. Valdir, que não era cachorro, não, mas era romântico, idealista, escapista, hiperbólico, ou seja, exagerado, pessimista e fatalista. Certo? Esse aspecto aí, principalmente que rolava na segunda geração romântica. Do cara que falou, eu vou morrer. Bem, a gente. Você já pensou em escrever um livro? Já pensei, eu estava falando espadiano outro dia. Falei, rapaz, eu acho tão bonito quem escreve livro. Eu já me falo tantas vezes, mas eu não vejo nenhum enredo bacana para mim. Eu escrevia muita poesia quando eu era adolescente, escrevia poesia underground, aquelas que eu vou morrer, né? Aí depois eu escrevia coisas sobre o cotidiano, sabe, do nada. Uma vez eu escrevi uma sobre a orelha de Van Gogh com girassóis embriagados. Eu não usava droga. Minha vantagem era essa. Minha mãe que falou assim, se você usar droga, você não vai ter dinheiro para comprar. Você vai ficar doida. Aí eu botei na cabeça. Beleza. Então, olha só, gente, as frases desse cara. Por favor, não botem nenhuma redação, tá? Não bota. Será assim, quem despreza um grande amor não merece ser feliz. Se esse cara for um abusador, ou se essa mulher for uma louca, psicopata, você pode desprezar sim, tá? O poeta sempre tem uma tristeza interior. Não deixa de ser verdade. O poeta ele tem que ter um pouquinho de sofrência.
Ele tem que ter um pouquinho dessa tristeza. O conhecimento, ele implica um pouco de tristeza, viu, gente? Porque você conhece a verdade. A verdade, ela pode libertar, mas ela também te bota numa vibe meio down. Por ignorância dessa nova geração, taxa uma música romântica de brega. Cabaré é brega. As melhores recordações da vida são da infância, porque tudo é bom, tudo é bacana. Gente, olha o escapismo aí. Ele fala, as melhores recordações da vida são da infância. Olha o escapismo. O cara não quer estar no hoje. Bom era antes. Isso aí é a cara de Casimiro de Abreu. Ai, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Certo? O cara quer ir para a infância, ele não quer estar no hoje. Isso é escapismo romântico. Lembrasse? Olha aí, agora olha a canção. Valdir Soriano, o eterno apaixonado. Ele diz, por favor, leve essa carta, entregue aquela ingrata e diga como estou. Com os olhos rasos d'água, o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Gente, isso aqui, se você ler Álvares de Azevedo, é a mesma coisa. É a mesma sofrência. Não tem nada, só que Álvares de Azevedo foi século XIX. Esse aqui é século XXI. Certo? É a mesma coisa. Deveria ver meu pai. Usa um chapéu igual a esse, sempre fala desse homem. Eu ouvia Valdir Soriano, cara, eu ouvia. Ele fala, eu não sou cachorro, não. É bom demais, né? Até vontade de sofrer. Mas, gente, olha o exagero, olha a hipérbole. O cara só, os olhos, coração cheio de mágoa, tá morrendo de amor. Isso aí é ultrarromantismo puro, raiz. Tu é doido, meu amigo? Não sabe sofrer, não. É assim que se sofre, menina. Aprende. Olha outro. A pegada mística, a pegada revolucionária, romântica, é a cara de Raul Seixas. A cara. Né? O Raul Seixas, para quem não sabe, por exemplo, ele odiava a bossa nova, porque ele dizia que a bossa nova tinha muita influência dos Estados Unidos, né? Porque tinha muita influência do jazz e tudo mais, ele chamava de bosta nova, pra você ter uma ideia. E ele era assim, só que ele era muito apaixonado pelo Elvis, né? E ele é baiano, né, o Raul, ele andava assim na rua e de repente alguém falava, Raul, aí imitava o Elvis, era louco, né? Contraditório. E olha só, ele é desajustado, desencaixado como todo bom romântico. E o idealista, né? Ele prefere ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ser reto, metódico, né? Do que ser igual, do que ser minimalista. Ele prefere ser assim, certo? Do que ter a mesma opinião sobre o amor que as pessoas tinham, sobre o que ele nem sabe mais o que é, certo? Se ele fala, se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou, se hoje eu te odeio, amanhã ele tem o amor, ele tem o amor, ele tem o horror, ele faço amor, eu sou um ator. Então, assim, o romântico, ele, inclusive, ele tinha muita inconstância no que ele sentia. Vocês sabem que no ultrarromantismo, o autor, ele não queria, o poeta, ele desejava uma mulher numa perspectiva nostálgica e era uma deusa, geralmente, que estava no sonho dele. E quando ele concebia a possibilidade de realizar esse amor, ele até desencantava. Tinha homem que se apaixonava por cadáver. Porque eu acho que ele já imaginava, não pode nem realizar, então eu vou ficar sempre naquela vibe, sabe? Ai, que queria te ter, eu queria te ter. Eu não posso te ter, porque se eu te tivesse, eu não ia te querer mais. Entendeu? Então, assim, o romântico, ele é inconstante. Mas ele tem a liberdade de ser. Porque agora ele tem a liberdade de ser. Antes, não. Mas ele tinha que dizer o que queria. Agora, essa daí... E hoje a gente vive desde... Assim, durante o século XX, a gente tem esse lance de gostar, de associar amor a sofrimento, de associar amor a casamento, de associar amor a casamento, fidelidade, filhos, certo? E aí, olha o que é, gente, o amor e como as pessoas associam ao seu ideal de vida. O cara, olha a hipérbole nisso. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco.
sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. Gente, aí ele fala, e hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Gente, o cara encontra um fio de cabelo da mulher no paletó dele, e isso deixou o cara triste, arrasado. Aí ele olha pro frasco, que tem um restinho de perfume, olha pra cama. Ele esquece até que se chover argola, não cai um no chão, porque ele tá cheio de chifre na cabeça. Ele não quer nem saber. Ele, meu Deus, um fio de cabelo dela. Gente do céu. É a sofrência, é a necessidade de sofrer. E assim, aí todo mundo, e hoje, é o que reúne o Brasil. O Brasil para quê? Para cantar evidências. Não é verdade? E nessa loucura de dizer que não te quero. Olha aí. O povo gosta disso. Eu gosto também. Pelo amor de Deus. E aí, eu adorava isso aqui também na minha época, assim, meio revoltadinha de furar as calcinhas na mão de cigarro. The Clash é uma banda punk da década de 70, tá certo? Mas eles já cantaram tudo. Vou negando as aparências. Então, nessa canção, gente, a gente vê um cara, um exemplo típico do romântico, né? Eu esqueci de colocar o nome completo, né? Que I fought the law and I lost, né? Que ele fala, eu lutei, né, com a lei e eu perdi. E a lei venceu. É um herói sem força já. Então, ele tem esse lance ele assume que ele perdeu. O romântico, ele não tem medo, ele não tem vergonha de assumir suas fraquezas. Tanto que, quando a gente tiver em realismo, vocês vão ver. Olha só, isso aqui é muito importante, principalmente quem vai fazer FUVEST. No romantismo, as mulheres são frágeis, os homens são um pouco mais fortes, certo? Eles são meio heróicos, tá? Porque, assim, eles são valorosos. Tanto eles assumem até as suas fraquezas e tudo mais, mas eles são valorosos. No realismo, as mulheres são fortes, os homens são fracos. Certo? No realismo você vê Machado de Assis, Capitu. Capitu é aquela mulher que tem os olhos de ressaca, né? Aquela mulher que desestrutura a amizade. Bentinho é aquele doido, meu Deus, ela me traiu. Meu Deus, esse menino é a cara do Escobar. É aquele homem que é doido, né? Então você vê essa diferença. E olha só, em The Clash, essa banda, estão dizendo, quebrando rochas no sol quente, lutei com a lei venceu. Eu precisei de dinheiro porque não tinha nenhum. Eu lutei com a lei venceu. Eu matei meu amor e isso me fez sentir tão mal. Acho que minha corrida é correr. Ela é a melhor mulher que eu já tive. Eu lutei com a lei e a lei venceu. Certo? Então, esse é o herói romântico. Ele não é nada parecido com o nobre. Ele é um homem comum. Ele é um homem do povo. E aí, há romantismo na produção cultural do século XXI? Na verdade, não se pode dizer que uma obra atual é romântica apenas pela sua estética. Isso porque não pertence ao contexto do romantismo. Mas podemos falar, sim, que muitas das obras atuais carregam conceitos e estética de bases românticas muito fortes, ok? Alguém já assistiu esse filme, Whiplash? Que é um menino que quer ser um baterista de jazz, né? Ele não quer ser um baterista, ele quer ser o melhor baterista, né? Ele chega sangrando, né, para uma apresentação. Então, essa é uma típica obra que tem como pegada... É sensacional esse filme, né? Ganhou o Oscar e tudo. Mas ele tem essa pegada. E é um filme que nos inspira. Todo esse filme assim, que inspira a gente. Até, por exemplo, Lobo de Wall Street, que é um filme que mostra um anti-herói. Um anti-herói. Ele tem essa pegada romântica, porque ele te inspira, certo? Então, ele, por exemplo, ele quer ser sempre melhor. Ele quer se superar. Geralmente, o seu oponente é ele mesmo. Então, quando ele tem a dor, ele tem que superar isso. Isso é romantismo puro. Isso é pegada romântica. Ok? Por exemplo, vocês terem uma ideia, um cara que é contemporâneo ao romantismo é Beethoven. Beethoven, um cara surdo, e ele compõe a Nona Sinfonia. E olha que coisa linda. Aí você fica, caraca, eu ouço, eu vejo, eu tenho todos os sentidos aqui e eu não consigo compor nada. Né? Então, assim, ó, somente um verdadeiro romântico poderia assumir um fardo tão pesado como esse. Fazer tudo pela realização, pela conquista de uma grande obra. Esse é o romântico. Terminando, viu, gente? E aí, só para a gente começar a encerrar aqui, as principais características, certo? O subjetivismo, que é a volta para o eu. Subjetivismo é a volta para o sujeito,
ok? O sentimentalismo excessivo, ele vai falar muito do seu próprio sentimento, do que ele sente, do que ele pensa. A evasão, o escapismo, que é sempre ele querer fugir para o sonho, para a morte, para a fantasia, para qualquer lugar que não seja o agora, para qualquer tempo que não seja esse instante, certo? A religiosidade voltada ao misticismo, tá bom? O gosto pelo exótico, pelo pitoresco, mas nada voltado para aquela natureza do arcadismo. O gosto pelas ruínas, é só lembrar da galera do metal, depois eu vou mostrar para vocês umas fotos que eu tenho que estou no show do Motorhead. O gosto pelo noturno, Carpe Noctem, em oposição ao Carpe Diem, do arcadismo. E a idealização, eles idealizam a mulher, o herói, o mundo, o casamento, a vida. E quando você idealiza muito, você se frustra, certo? O ilogismo, nada precisa ter lógica. Por quê? Porque eu tenho liberdade para fazer tudo. E a liberdade de criação e despreocupação com a forma, tá bom? Eles não têm rima, eles não se preocupam com gênero, tanto que eles produzem no teatro, na prosa, na poesia. Daqui 2 semanas o Thiago vai falar para vocês sobre a Moreninha. Não sei quem já teve a oportunidade de ler a Moreninha. É aquele livro que você na segunda página já sabe como é que termina. E aí, esse aqui é o penúltimo slide. Contemporâneo ao movimento da independência de 1822, a literatura romântica sempre expressou sua ligação com a política. E ao lado da euforia, da liberdade e do desejo de construção de uma pátria brasileira, surgiu também o desejo de criação de uma literatura brasileira. O esforço para essa realização, como afirma o crítico Antônio Cândido, era visto como um ato de brasilidade. Então, você leu por causa da escola, né? É maravilhoso, né, Lari? Então, olha, por exemplo, quando a gente fala de escapismo, você vê também o Gonçalves Dias, quando ele fala: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. O Gonçalves Dias, ele está em Portugal, mas ele quer ir para o Brasil. Ele quer escapar para o Brasil, porque nem de estar em Portugal ele gosta, certo? E, para encerrar, só sabendo aqui, uma coisa que vocês já sabem mesmo, o romantismo aqui no Brasil, ele é dividido em 3 gerações, né, que é a nacionalista, também chamada de indianista, o de ufanista, que é aquele momento em que você tem que trazer essa identidade nacional, certo? Então, eles voltam para a figura do índio, né, da pátria brasileira. A segunda é a ultrarromântica, é aquela volta para o sujeito, para o meu sentimento. Você vê Álvares de Azevedo aí. O Álvares de Azevedo, inclusive, ele faz até uma peça teatral chamada Macário, que é bem pesada. Toda a obra dele é muito pesada. Também chamada de Mal do Século, que tem essa onda de depressão e de tuberculose. E a terceira fase, eu acho muito massa. Por que ela é chamada de condoreira? A segunda fase romântica, ela é chamada de ultrarromântica, né? É uma fase que se volta muito para o eu, para o individualismo. E isso fica maçante depois de um tempo. E a terceira fase é uma fase que se volta para o outro. E eles usam o símbolo da ave côndor, ou condor, que é uma ave que voa por sobre as nuvens. E como ela voa por sobre as nuvens, ela é capaz de enxergar por entre as nuvens. E é como se as nuvens fossem o individualismo da segunda fase, certo? Então aqui eu tenho as nuvens, o individualismo da segunda fase, e aqui eu tenho a ave condor. E aqui está a realidade. Aqui eu tenho escravidão, aqui eu tenho opressão social, desigualdade social. E aqui a terceira fase romântica, ela enxerga por sobre o individualismo. E ela surge para isso, para falar, para trazer essa geração de protesto, essa geração que fala sobre a abolição da escravidão, essa geração que abre caminho, inclusive, para o realismo. Machado de Assis vem nessa fase, certo? Mas ele incorpora mesmo o verdadeiro escritor no realismo, tá bom? No material vocês vão encontrar mais características do romantismo, tá bom? Mas eu não queria falar com vocês só sobre características, essas coisas. Eu queria que vocês trouxessem mesmo para a realidade, que vocês vissem. Tem muitos filmes que falam muito sobre romantismo. Você vai ver, por exemplo, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, que é muito gostosinho de assistir. Adoráveis Mulheres, né, que tem até uma releitura, né, que concorreu ao Oscar esse ano. O próprio Frankenstein, aquela série que eu falei, que é Penny Dreadful, que mais? Tudo que for nessa atmosfera bem soturna, bem underground, tem muito a ver com esse aspecto romântico, tá? E eu gosto, sempre gostei bastante.
O próprio Crepúsculo, esse lance gótico, assim, tudo nasceu muito no romantismo. Quando você tem, por exemplo, Edgar Allan Poe também, com esse lance, o poema dele, O Corvo, pesadão, né? Um corvo, depois do enterro, que ele enterra a namorada, o corvo fica olhando para ele, um corvo para na janela dele e começa a falar com ele. É tipo a mulher, né? Já assisti mais de 20, li 9, Orgulho e Preconceito. É muito massa mesmo. Mas assim, procurem ver agora no cinema, nas músicas, por exemplo, quando a gente ouviu aqui Como Nossos Pais, isso é uma música extremamente idealista e romântica. Quando a gente vê, por exemplo, para não dizer que não falei das flores, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é romantismo. Isso, ser romântico é ser idealista, é ser sonhador e é ser realizador também, né? Ser esse tipo de romântico. Agora, o romantismo como condição mental é outra coisa, tá bom? Então, assim, Os Miseráveis entra nesse quesito do romantismo? Entra, Os Miseráveis sim, o romantismo na França, né? A questão do Frankenstein já é da Inglaterra, mas muita gente fala assim, por que que a Mary Shelley usou Frankenstein, que é um nome alemão? É porque ela visitou, ela chegou a visitar também essa região da Alemanha, né? E ela queria trazer também essa pegada, né? Com 18 anos. Então foi muito presente na Alemanha, com Goethe, teve Mary Shelley na Inglaterra, teve Victor Hugo na França, com Os Miseráveis. Aí depois de um tempo chegou aqui no Brasil, né? E aí a gente teve o José de Alencar, né? A gente teve Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, a gente teve principalmente Martins Pena, que ele não é muito lembrado, mas, por exemplo, o romantismo, na verdade, ele foi fundamental porque foi quando a efervescência começou aqui no Brasil. A família real veio em 1808 e quando ela chegou aqui, é tipo assim, é tipo quando alguém te força a ir para uma casa de praia que não tem nada. Sabe? Quando você chega assim, meu Deus, não tem Wi-Fi. Você está num quarto com mais 12 pessoas, você fica assim, só tem um banheiro na casa, aí você fica, Jesus. Aí você queria assim, tornar aquilo o mais agradável possível. A família real chegou no Brasil e falou, meu Deus, vamos tornar isso aqui o mais parecido com a nossa casa. Aí eles colocaram o quê? Começaram a trazer escola, universidade, o Banco do Brasil. Em 1830, acho que foi em 34, eles construíram um teatro, Teatro Nacional, no Rio de Janeiro. Aí, em 1836, já tinha a Companhia Nacional de Teatro. Aí, eles construíram bibliotecas, um monte de coisa, para deixar o mais parecido possível. E quem acompanhou tudo isso foi a Escola Romântica, certo? Por isso que é tão importante, né? E o Álvaro vai falar durante 1808 o que aconteceu, né? Nesse ano de efervescência cultural aqui. Apesar de não ter um público leitor, né? As obras literárias românticas serem mais mamão com açúcar, porque era uma leitura um tanto fácil de entender. Mas como o público leitor lá era muito restrito naquela época, era o que tinha por momento. Mas isso meio que determinou o nosso tipo de público, o nosso tipo de leitura preferido. Explica de novo a analogia do pássaro sobre enxergar a realidade, por favor. Que pássaro, amorzinho? Que pássaro, mamá? Ai, meu Deus. O Condor. É o seguinte, a segunda geração romântica ela era extremamente individualista, certo? Era só ela, tipo assim, o poeta falando de si mesmo, da dor dele, do amor dele, da frustração dele. E assim, nessa época o Brasil ele vivia uma era de escravidão, de opressão. O Brasil era o maior território escravocrata do Ocidente. E o Brasil, ele estava, tipo assim, o Brasil durante 350 anos foi um território de escravidão. 4,5 milhões de escravos, imagina aí. E aí tava lá um monte de poeta falando, ai, meu amor, minha dor, meu Deus, eu quero morrer, porque eu amo e não sou correspondido. Mas mesmo que ela me correspondesse, eu ia querer morrer porque eu não ia querer esse amor, né? E aí chega uma galera da terceira geração e meio que fala, cara, cheio de problema na sociedade, esses moleques estão falando da sua própria dor. Então eles usam o símbolo, a simbologia do pássaro condor, que é um pássaro que sobrevoa as nuvens. E eles meio que, numa metáfora, dizem que as nuvens é como se fosse o egoísmo da segunda geração romântica. E o condor é uma ave que consegue enxergar uma altura muito, muito, muito grande, eu falo muito alta, uma altura muito grande, e ele consegue enxergar por entre as nuvens. E os poetas condoreiros, eles conseguiam enxergar acima
desse individualismo ultrarromântico. Eles conseguiam enxergar os problemas sociais que estavam aqui na sociedade brasileira, certo? Então, eles se colocaram nesse lugar e conseguiram ultrapassar isso e falar sobre o que estava aqui embaixo, que era a escravidão, que era a opressão, que era a atual situação brasileira, certo? Então, é essa metáfora que eles fazem com relação à ave. Entendeu, bebê? Eu acho muito massa essa analogia que eles fazem com essa ave. Muito massa mesmo.